Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kika Malki. Vou aproveitar essa oportunidade, como sempre, para agradecer a nossa equipe maravilhosa, Júnior Lobo aqui hoje, Kildson Araújo, Rômulo tá para chegar, e sem essa equipe, você sabe que nada funciona, né? E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Antes eu já vou lembrar vocês de se inscreverem no canal. Quem não fez isso ainda, vai lá, se inscreva, aciona o sininho, compartilha, comenta. E o nosso objetivo é que as pessoas sejam tocadas no coração para conhecer Jesus, conhecer novas histórias, testemunhos. E hoje nós estamos aqui com Arthur Bernardes. Arthur, uma satisfação ter você aqui com a gente. Arthur, técnico de futebol, vai contar um pouquinho pra gente sobre o trato dele, né, com Deus. E para começar, você pode até falar para aquela câmera ali, só se apresenta. Quem é Arthur Bernardes hoje? Bom, primeiro que é um prazer imenso estar aqui no teu podcast. Parabéns pela montagem, o estúdio é muito interessante, muito caliente, podemos dizer assim. E com essa rapaziada que está aqui por trás, que você não conhece, mas a hora que der você vai conhecer, que o pessoal é muito bom. Bom, a minha relação com Deus, ela começou assim, eu era bem garotinho, e vou tentar sintetizar para não alongar muito. Não, onde você está fugindo aqui, ó? Quem é Arthur Bernardes hoje? Eu sou um... É pai, marido? Eu sou marido, pai, amigo, e por aí vai. E não é só isso, né? A gente tem, assim, hoje uma história dentro do futebol que ela foi construída, mas não é o futebol em si. Eu quero falar primeiro que a minha primeira infância foi baseada, assim, no que a minha avó trouxe para nós como adventista. E nessa época eu tinha meus 3, 4, 5 anos por aí. Foi quando a gente começou a conhecer a palavra de Deus através dela e do meu avô. Os pais do meu pai, quer dizer, ele era padrasto. Enfim, mas aqui foi onde começou a minha relação, e eu hoje sou um treinador, eu fui atleta de futebol profissional, estou até adiantando um pouquinho, eu joguei voleibol, eu fiz muita coisa dentro do esporte, que me ajudou a formar, assim, uma ideia de gratidão a Deus, porque foram coisas saudáveis. E eu me mantive saudável até hoje com relação a uma série de coisas que no decorrer do nosso papo eu vou te contando. Então, para eu entender aqui, você já nasceu adventista? É adventista de berço? Porque eu posso dizer que sim, porque meu pai não ligava, né? Meu pai era um cara meio desleixado. Minha avó dava cascudo nele, puxava a orelha dele. Você não vai para a igreja? Ele ia, mas ele ia empurrado. Meu pai era militar, era um cara meio duro, então uma pessoa super carinhosa, um cara muito prestativo, tinha tudo para se consagrar. Mas a minha mãe não, a minha mãe se dedicou, minha mãe fez parte de Dorcas, quem conhece a igreja há muito tempo sabe que Dorcas era um ministério muito importante, né? E subia morro, etc, etc. Tem até um caso engraçado que minha mãe disse que foi uma vez pedir roupa e brinquedo numa loja no centro da cidade. Aí o proprietário falou assim, mas a senhora quer roupa de graça, quer brinquedos de graça? Por quê? Não, é para ir para as crianças e tal. Não, manda todo mundo trabalhar, etc. Alguma coisa desse tipo. Aí ela virou e falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. É bom o senhor prestar atenção no que o senhor está falando, porque a qualquer momento sua loja pode se acabar. No dia seguinte, a loja do homem pegou fogo. Uau. Eu quase desmaiei depois que eu soube disso. Profetizou, hein? Aí ela falou, poxa, você não sabe o que aconteceu. Aí apareceu a notícia lá, e ela falou, poxa, também ele ignorou, né? Então foi aprendendo, né, como é que funcionava essa mecânica da parte espiritual, né? Mas eu fui aos poucos aprendendo, começando a ter um convívio, escutando a palavra de Deus. Foi mais ou menos Você isso. lembra de você pequenininho na igreja? Lembro porque... Me lembro que a minha mãe me vestia de terno, né? Eu ficava assim, caramba, terno. Eu era bem pequenininho, mas eu fui me acostumando com o tal do terno. Até hoje eu tenho mania de terno. E aí,
eu me lembro que ela me colocou para cantar um negócio lá na frente, eu sou coelhinho, não sei, uma coisa assim, sabe? Eu falei, pô, até hoje está na minha cabeça. E aí a gente foi convivendo com a igreja, mas aí depois, como meu pai era militar e mudou de estado, foi morar em Canoas e tal, lá no sul, aí acho que minha mãe desligou um pouco, mas ela sempre guardou o sábado. Minha mãe se tornou vegetariana, ela tem 97 anos hoje, teve um AVC, mas ainda está muito bem, pelo que alguns teve, e eu acho que tudo isso se deve a toda essa fidelidade que ela teve com Deus. Ela perdeu um pouquinho alguns detalhes escapam para ela, mas ela ainda continua sendo uma adventista. Enfim, esse foi o meu berço que eu fui crescendo nele, embora depois estivéssemos nos afastados. Na adolescência, Isso. chegou aquele período de afastamento ou não? Sempre manteve o foco em Deus? Afastou sim. E aí mas sempre tinha aquele comprometimento. Antes de você sair, ora. Aí eu chegava na porta da sala, quando eu ia sair, já orou? Aí eu orava. Respeitava, né? E o meu pai era muito duro. Ele sabia que ali era um caminho certo. E ele viajava muito, que ele era da FAB. E assim, a gente tinha uma espécie de uma doutrina dentro de casa. Tinha um horário para chegar, não podia passar de tal hora na rua e tal, um casal, né? E a minha irmã era sempre mais assim, né? Minha irmã era mais acelerada do que eu, né? E eu sendo mais novo, só que eu já tinha uma tendência para o esporte, que com 5, 6 anos já estava procurando fazer futebol, e meu pai não queria e tal. Enfim, eu fui, mas tudo sempre com critérios, horário, alimentação adequada, minha mãe lendo a Bíblia, falando da palavra de Deus e tal, e assim foi caminhando, entendeu? Você foi atleta então, desde garoto? Eu comecei com meus 6 anos, 7 anos, aí comecei com o futebol, aí fui para o voleibol, eu fiz voleibol profissional, fui na universidade também, eu fui treinador de voleibol um período, né? E depois eu me federei, aí eu jogava futebol profissional, quando eu não estava jogando eu estava fazendo voleibol, aí fiz judô durante um período, depois fui mestre de capoeira, depois comecei a dar aula de ginástica aeróbica localizada, fiquei durante 10 anos trabalhando com essa área. Você formou onde? Curiosidade. Eu fui para toda Castelo Branco. Eu também. É mesmo? Castelo Branco. Pegou o quê? Jorginho, futebol? Jorginho é meu amigo até hoje. Café, Laranjeiras, café, os mesmos professores, ó. Eugênio era a prática de ensino, né? Prática de ensino. É isso aí. Legal, depois a gente fala sobre isso, fora do podcast. E no que a igreja te ajudou em falando de carreira? Bom, a igreja é assim, eu não colocava a palavra igreja, mas eu sabia que a minha avó, desde que eu era pequena, já dizia assim para mim: esse menino vai ser pastor. Aí eu ficava escutando aquilo, né? Vai ser pastor. Aí a minha mãe falava: pô, sua avó fica dizendo que você vai ser pastor. E eu nunca imaginei, né, ser pastor, nada disso. Mas aquilo ficava nos meus neurônios, construindo algumas coisas, entendeu? Então eu fui crescendo assim, até que em 1988, 87, 88, minha avó faleceu, e eu fui praticamente a última pessoa que teve com ela no Hospital da Aeronáutica. Ela me deu uma Bíblia azul, e daquele dia em diante eu passei a ler mais com frequência a Bíblia e comecei a prestar mais atenção e fui vendo que aquela relação com Deus era de verdade, só que eu tinha a vontade de vencer na vida, porque o meu pai falou um negócio para mim, que eu até falo para o teu internauta entender uma coisa importante, que a vontade de vencer ela é muito grande, e quando você tem essa vontade, que você coloca Deus à frente, eu não fiz isso, eu não colocava Deus à frente, eu colocava a minha vontade, mas é muito diferente quando você tem hoje você tem várias ferramentas para você falar de Deus. Antigamente não tinha, era a Bíblia e ponto. Era ir para a igreja um domingo, um sábado, uma quarta-feira e tal. Enfim, eu comecei a ler em 89, e de 89 fui um atleta de futebol desconhecido, ninguém sabia quem eu era.
E dentro da faculdade eu fiz muitas amizades com o pessoal de futebol. E ali eu fui linkando amizades com futebol, atletismo, voleibol, e eu passava praticamente o dia inteiro, porque meu pai aos 11 anos disse, quando você fizer 18, eu não pago faculdade, não pago nada, ele não pagava nada. Eu falei, não vou pagar nada, você se vira. Era uma educação rígida, rigorosa, mas que funcionou. E eu falei, pô, tudo bem. E eu sempre fui um cara meio, assim, tipo, reativo no sentido, ah, é? Então tá, você vai ver. Sempre fui assim. Então, eu, quando chegou aos 18 anos, fui tocar numa banda para tocar bumbo, tarol, não sei o quê, carnaval. Eu sempre, desculpe o termo, mas sempre odiei carnaval, nunca gostei de bebida, nunca gostei de nada disso, nada. Aí, fui lá, arrumei um dinheiro, aí ele falou assim, ué, você está fazendo carnaval em Cabo Frio? Ah, o senhor não falou para eu me virar? Estou me virando. Aí foi assim. Aí a minha reação foi essa, e o futebol sempre na minha cabeça. Eu era chamado para jogar e meu pai não deixava. Aí até que um dia, eu aos 21 anos, eu fui convidado para ir para a América Central, como profissional. Aí eu falei, agora eu vou, agora eu tô liberto, né, vamos dizer assim. E aí foi quando Deus abriu uma porta lá e eu fui. Aí fiquei um ano lá, teve várias coisas que aconteceram. Ali eu aprendi a falar um bom castelhano, um bom espanhol, eu morava com um argentino. Tinha uma namorada também local que me ajudava muito, porque o idioma, né, você falando constantemente. E aí eu fui, mas sempre com a história da oração, sempre acreditando que... Porque eu ficava me perguntando, puxa vida, eu preciso realizar meu sonho, né? E aí Deus foi aos poucos... Hoje eu tenho esse entendimento, mas eu não tinha esse entendimento, entendeu? Que era Ele que estava fazendo os caminhos. Sempre antes de entrar em qualquer campo, em qualquer atividade, você fazia oração? Como eu era atleta, eu tinha o costume realmente de orar sempre. Assim, antes, eu tinha uma Bíblia comigo. Aquela Bíblia começou não aquela, mas eu já tinha uma ideia de que eu tinha que ter aquele comportamento religioso. Já estava dentro da minha cabeça. Você sentia a necessidade de pedir a proteção para Deus. Isso. E outra coisa, ser um cara correto. Meu pai me ensinou o quê? Se você andar reto, a chance de você acertar é maior. Agora, se você fizer sinuosa, vai gastar uma certa energia, vai para um lado, vai para o outro, e você não vai chegar onde você quer. Ou você anda direito, ou então você entorta de uma vez. E aí a palavra de Deus, ela foi, aos poucos, foi aparecendo, porque a minha mãe cantava, servos de Deus, a buzina tocar. Aquilo ficava na minha cabeça. Aí eu fui assim. E qual a maior dificuldade que você viu ou ainda vê, né, a lidar com atletas? Olha, lidar com gente não é muito fácil, não. Assim, principalmente sendo um cristão. Veja bem, eu tinha na minha cabeça o seguinte, da mesma forma como eu treinava sozinho e eu queria vencer, eu tinha que passar isso para aquele pessoal que depois começaram a ser meus atletas. E eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei muito que a minha força de vontade me daria condições de eu chegar onde eu queria. E várias vezes, quando eu comecei minha carreira como treinador, tinha muita gente que não queria. E eu vislumbrava que às vezes aquela pessoa tinha possibilidades, mas ela não gostava, ela não queria. Eu estou aqui porque eu quero dinheiro. Então as pessoas sempre colocando o dinheiro à frente. Muitas vezes eu fiz isso também. E era um erro. Porque só depois que você começa a ler a palavra de Deus, que você começa a ter um entendimento que se você quer colocar você à frente, o dinheiro à frente, fatalmente você vai tropeçar e depois que você cair, você vai começar a entender. E os tombos fazem com que a gente aprenda muito. Todas as derrotas que eu tive em jogos, porque é interessante, o assunto é tão amplo, sabe, que eu quero tentar ser o mais breve possível. Eu sei que as derrotas sempre me ensinaram mais que as vitórias. Sempre. Sempre aprendi muito com as derrotas. Primeiro é se levantar. Segundo é que eu nunca me dei por vencido. Até hoje eu sou assim. Não consigo aceitar uma derrota. Entendo, tudo bem, mas não. Mas eu vou levantar e vou de novo. Enquanto eu não atingir o meu alvo, que hoje é a salvação, esse é o meu alvo principal, enquanto eu não conseguir, lógico que eu não vou conseguir, ser o mais perfeito, o mais correto possível, no meu pensamento, no meu caminhar, nas minhas palavras,
na minha impulsividade, às vezes eu tinha vontade de reagir, o cara no trânsito me fechava, eu reagia, mas várias vezes eu reagia, porque era injusto, entendeu? Por exemplo, o rico pisando na cabeça do pobre, isso sempre me revoltou, mas eu tinha um domínio que vinha de onde? Lá de cima. É complicado esse senso de justiça na gente. Às vezes a gente é corretinho, a gente faz as coisas certas e as coisas são difíceis aqui. Isso. Aí a gente vê o outro lá todo errado, conquistando o mundo, né? Isso é muito comum. Eu passei muito por isso, muito. Até hoje mesmo eu sinto esses efeitos. Enfim, mas depois lá na frente eu vou falar sobre isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teu pai chegou a algum momento na tua vida que ele falou assim, filho, eu estava enganado. Era esse o teu caminho mesmo. Porque você falou que ele não queria que você fosse atleta, não queria que você fosse pro futebol, não queria que você fosse para essa área. Em algum momento ele te chamou e chegou a falar isso para você? Eu disse para ele quando eu entrei na faculdade. Eu fiz vestibular para administração de empresa e logo depois fiz educação física. Entrei na universidade, na aula de administração, quando eu olhei aquilo, eu falei, não tem nada a ver comigo. Saí correndo. Aí fiz o vestibular para Castelo e passei. E aí ele falou, eu não vou pagar livro nenhum para você não vou te dar uniforme, se vira. Aí eu tinha um dinheiro guardado que eu tinha trazido lá da América Central, que eu sempre fui bem seguro com o meu dinheiro. E foi ali que eu fui pagando o que eu tinha que pagar, minha faculdade, o uniforme, tal, e fui começando a crescer ali dentro de uma área que eu sabia que eu tinha condições. E depois eu falei para ele, eu vou conseguir chegar lá, pai, você vai ver. E foi assim, até que um dia, quando eu cheguei a ser treinador do Madureira, depois do Madureira eu fui para o América Mineiro, tudo na base, subi profissional. No finalzinho de 89, e aí eu passei o Jair Pereira, que é uma pessoa que eu sempre cito como um grande amigo que me ajudou muito, me apresentou o presidente do Atlético Mineiro, quero fazer um parênteses sobre essa pessoa que está muito doente, e o Afonso Paulino, uma pessoa que me ajudou muito, e aí ele falou assim, você vem aqui no dia 28 de janeiro, 28 de dezembro, você vai assinar um contrato para ser técnico do juvenil, que era sub-16, uma coisa assim. Aí eu fui nessa data, ele falou, não, eu resolvi mudar de ideia, você vai, eu já estava lendo a Bíblia nessa época, então eu vi que a palavra de Deus já estava, fazendo assim, me fazendo entender uma série de coisas, mas ainda estava iniciando, né, aquele processo de aprendizagem. Aí ele falou assim, não, eu vou mudar de ideia, vou pegar o Reinaldo, que era um ídolo do Atlético Mineiro, a rapaziada que está aqui sabe, e tirou ele do lugar dele lá e me colocou no local dele, na posição dele, e fiquei ali, comecei ali em janeiro, 2 meses depois, eu fui um dos únicos, foram 2 treinadores só que subiram da base para o profissional, eu fui o segundo, o primeiro foi muitos anos atrás, o Atlético Mineiro não tem esse perfil de trazer um atleta, um treinador da base para subir. Eu subi, fiz 1 ano de trabalho, meu nome apareceu bastante, então, assim, no sentido de reconhecimento, eu era muito novo, estava com 37 anos, então foi assim, fui impulsionado, porque de 89 para 90 foi quando eu comecei a ler a Bíblia com mais frequência, que eu dizia, poxa, todo mundo se dá bem, eu não consigo vencer, pô, não é possível, pô, eu não fumo, não bebo, eu não faço besteira, eu não vou para a noite, não sei o quê, blá, 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 essas coisas todas, e eu não via a mão de Deus na minha vida, eu queria ver, pô. Aí quando aconteceu aquilo, eu falei, caramba, não estou acreditando, aquele sonho, né? Aí um dia eu convidei meu pai lá em Belo Horizonte, ele foi, pegou o carro, foi lá com a minha mãe, aí quando ele chegou lá, morava num apartamento pequenininho, aí ele falou assim, aí eu já estava casado, eu falei, não falei para o senhor que eu ia chegar? Cheguei. E aí? Puxou a cabeça. Deu o braço a torcer? Deu. Isso é bom, né? Reconhecimento. É engraçado que meu pai fez a mesma coisa. Eu antes de fazer faculdade, eu fiz escola técnica de educação física, que naquela época existia, na minha época existia. E aí eu entrei para a faculdade com 17 anos e comecei a dar aula de natação numa academia de natação para bebê. Aí meu pai me chamou, a partir de agora, acabou a mesada. Ih, foi igualzinho. Será que eles conheciam? E eu falo que foi bom, porque a partir daí, tudo que eu tinha que fazer, eu conquistava com o meu trabalho. Tudo. Nunca, ele fica mais forte, né? Depois eu fui fazer direito, paguei minha faculdade toda. A minha faculdade de educação, a primeira faculdade ele pagou. Mas assim,
foi bom pra gente. A gente, pelo menos eu que tenho filho, eu falo assim, cara, com a tua idade eu já sabe, já trabalhava há muito tempo e eu acho que essa geração de hoje é mais lenta, ou a gente também tem aquele erro de querer dar o que a gente não teve. Eu acho que eu cometo isso. Você conhece a minha filha, você sabe, né? Mas ela, você tem que se orgulhar dela também, porque ela já anda com as próprias pernas e ela é outro patamar, também que eu já te falei. Quando é que você sente a presença de Deus na tua vida? O tempo todo? No campo, fora do campo? Quando é que você sente? Pô, eu sinto muito. Assim, é meio difícil falar disso, tá? Por quê? Porque é uma coisa assim que eu tenho que ter um bom domínio, porque me emociona muito. Um caso que aconteceu, deixa eu contar. Eu falei para um atleta assim, ele ia ser mandado embora do clube em 1989. Ele era da base. Ele quebrava lâmpada, ele fazia bagunça e tal. Um dia eu joguei duro com ele, falei, cara, se você quebrar mais uma lâmpada aqui, eu vou quebrar uma costela tua. Cada lâmpada que você quebrar vai ser uma costela sua que eu vou quebrar. Falei assim, não falei para ele diretamente, falei dentro do grupo. Aí, eu fui duro, mas eu era um cara parceiro pra caramba. Eu ganhava um salário mínimo no América Mineiro, um salário mínimo. Eu pegava uma parte desse dinheiro aqui, comprava leite, pão e queijo para eles de manhã. Eram mais ou menos uns 25 atletas. Eu, do meu bolso, botava dinheiro para lá. E não dava, não tinha como. Eu morava num hotel 5 estrelas de graça. Então eu via que Deus falava para mim assim, puxa por ele, puxa por ele. Esse cara virou o filho do vento, que é o Euler. Um cara muito conhecido aí e tal, jogou com o Romário, jogou no Vasco, jogou no Palmeiras. Mas não foi por minha causa, ele virou um atleta de Cristo. Então, tem muita gente que passou dentro dessa situação comigo. Teve um atleta, que eu vou até antecipando, na Coreia do Sul, que foi assim um momento em que eu vi Deus assim agindo. Quando eu cheguei lá nesse local, nesse lugar, foi a segunda passagem minha na Coreia do Sul, que é um país que eu recomendo as pessoas conhecerem. O maior avivamento no mundo é dentro da Coreia do Sul. Impressionante. Aí, quando eu vi esse rapaz, eu cheguei no dia 2 de janeiro, ele já estava lá, eu olhei a anatomia dele e falei, ele não vai conseguir jogar aqui não, por causa da velocidade que ele não tinha, pela maneira como ele era, assim, em termos de somatotipo, que o pessoal fala biotipo. Resumindo, no final de 6 meses, ele tinha feito 3 gols, não conseguia jogar, e um atleta brasileiro jogando fora do país, ele tem que estar fazendo gol diariamente. Aí a presidente, era uma mulher, ela falou que ia mandar ele embora e tal. Aí Deus falou comigo, como é que Deus faz, né? Falou assim, conversa com ele, dá mais uma oportunidade para ele. Aí eu falei, pô, Joel, você sabia que você vai ser mandado embora segunda-feira? Ele falou, poxa, professor, eu preciso tanto desse trabalho, eu tenho meu filho aqui comigo, minha esposa e tal, eu não tenho dinheiro, papapá. Eu falei, não, quer mais uma chance? Eu já tinha feito tudo com ele, tudo. Botei ele para um lado, para o outro, para frente, para trás, tudo. E ele era uma pessoa dócil, pessoa boa. E os atletas aceitavam bem ele. Isso é muito importante, você ter uma boa afinidade quando você mora fora do Brasil com as pessoas que estão dentro da sua casa. Porque às vezes o estrangeiro chega aqui no nosso país, ou você vai para outro país, você chega lá porque você tem um certo prestígio, você começa a pisar na cabeça dos outros, não é por aí. A Bíblia fala da humildade, né? E aí ela bem aceita, treinei ele num sábado à noite, a gente foi jogar, chovendo muito na casa do adversário, e o nosso oponente era o melhor clube, era a melhor equipe, o formato de jogo, tudo, era muito melhor que todos que estavam na competição, era uma seleção. Aí esse foi um momento assim que, puxa vida, impressionante. Eu estava lendo, eu decorei o Salmo 91, e todas as vezes antes dos jogos eu lia o Salmo 91, no intervalo eu orava e na volta também, e lia o Salmo, sempre. Eu tinha um salminho na minha mão. Aí eu estou no
na minha parte do vestiário assim, fala com o Joelson isso, isso, isso. Eu não vou falar isso. Fala isso para ele. Não vou falar. Senhor, eu não vou falar isso para ele, é impossível falar isso para ele. E ficou aquela briga, né? Deus falando comigo, eu me lembrei de Jacó, né? Não, vai embora daqui agora não, fica aqui e tal, as coisas assim, né? Aí eu falei, não, eu vou ter que falar. Aí quando ele ia entrar no campo, estava chovendo muito, tem uma foto dessa um dia, talvez eu possa te mostrar. Aí eu falei assim, Joel, chega aqui. Eu já ia começar o jogo. Eu falei, você acredita no Senhor? Ele falou, não acredito, professor. Eu vou te falar um negócio para você, que não sou eu que estou te dizendo. É uma mensagem para você, que você vai fazer 3 gols hoje. Ele fez 3 gols em 6 meses. Uau! O cara vai lá e faz 3 gols. Fez um gol de bicicleta. Olha, vou te contar. Eu falei assim, rapaz, como é que Deus faz as coisas? Eu fiquei impressionado aquele dia. E aí, quando terminou o jogo, aí eu passei pela presidente assim, aí eu olhei para ela e falei assim, vai mandar ele embora? Aí ela, não. Uma coisa mudou. Mudou tudo. Ele foi até o final. Olha como é que é, né? Deus teve misericórdia. Eu até antecipei, né? Te falei uma coisa lá da frente, em 2014, mas... Deixa eu te perguntar, com relação ao sábado, Adventista de 7º dia. Sim. Teve problema? Como é que você fazia? Você burlava? O que você fazia? Pedia perdão? O que você fazia no teu sábado? Eu peço até hoje. Peço até hoje. Porque, veja bem, eu tinha uma responsabilidade com a família. Eu tinha a certeza de que o sábado sempre eu tinha que guardar. À medida que eu fui me aquecendo com Deus, que eu fui me aproximando mais, que eu fui vendo as verdades, né, bem claras na minha frente, eu fui me moldando. Deus foi me moldando, né? E quando chegava no sábado assim, eu falava, puxa vida, tem jogo amanhã às 4 da tarde. Aí eu ficava numa angústia. Eu nunca... Uma culpa, né? É um sapato apertado que fica dando calo, que fica te incomodando, sabe? Aquela coisa assim, tu fala, e aquele negócio assim, hoje é sábado, hein? Hoje é sábado. Olha, é terrível. Eu nunca fiz um jogo no sábado tranquilo. Eu me sentia mal. Sexta-feira à noite também, né? Sexta-feira à noite no mundo árabe, que eu trabalhei lá também, tinha muitos jogos. Quando o jogo era numa quinta, numa quarta, ai, que coisa boa. Era um alívio. Mas quando chegava no sábado, nossa mãe. E às vezes tinha o jogo no domingo e tem que preparar o time no sábado. Aí eu deixava tudo pronto, aí falava pro meu auxiliar, vai lá e faz isso aqui só e ponto. Aí era a coisa mais leve, mais suave, eu ficava lá em cima. E na Coreia do Sul eu frequentava a igreja adventista. Eu morava numa ilha chamada Jeju, que tinha eu morava em Seogwipo. E era distante de Jeju, que é a cidade maior, onde tinha o aeroporto, eu tinha que me deslocar 1 hora. Aí uma ocasião, eu falei assim, caramba, Senhor, eu tenho que ir era um culto de quarta-feira. Puxa, Senhor, eu não estou achando a minha chave. A minha esposa e a minha filha não estavam lá. Aí eu falei, cara, onde é que eu botei a chave? Eu ficava pensando, eu falei, Senhor, seguinte, vou me ajoelhar, vou orar, e você tem que me dizer onde é que está a chave, porque eu não estou conseguindo achar. Eu me ajoelhei, orei, Senhor, onde é que está a chave, tal. Aí ele falou, faz isso. Eu falei, tá bom. Levantei, abri uma bolsa. Foi direto. Fui abrir a bolsa, um forro lá embaixo, levantei, a chave estava lá. Aí eu falei para ele, eu preciso ir na igreja, eu só não vou se você não deixar. Ele me ajudou, eu fui para a igreja. Aí fiz amizade com os pastores lá na Coreia do Sul. Aí, depois eu te conto uma outra parte também, senão eu vou te atrapalhar. Não, tá tranquilo. Vem cá, com relação à religião, o que mais te ajuda em se tratando de família? Olha, o equilíbrio, principalmente o autocontrole, que é o domínio próprio. O treinamento me fez uma pessoa, como eu disse, reativo, mas não sou um reativo agressivo. Reativo do seguinte, eu não aceito perder. Entendo, mas eu vou para o recorde. Eu tenho que ir para o recorde. E isso é dentro da minha casa também. Se eu tenho um problema dentro da minha casa,
que eu vejo que a minha fala vai se tornar inoperante, eu fico quieto. Eu escuto, blá, 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 mas eu oro e peço a Deus, me dá paciência, me dá calma, calma. Eu estou errado, pô, desculpa, eu errei. Eu aprendi isso muito cedo, errei. Errei feio, foi mal, errei. Vou tentar não errar mais. Eu sempre tive essa do treinamento, me levou para isso, para juntar a parte espiritual com a vontade de não ser chamado a atenção, porque o meu pai me ensinou lá que cada vez que ele me dava um cascudo, aquilo me irritava profundamente, que ele estava me corrigindo. Chegou o ponto de um dia ele falou assim, esse garoto acho que vai ser jornaleiro, nada contra o jornaleiro, mas naquela época ele achava que o jornaleiro eu tinha que ser um engenheiro, um médico, e nada com futebol, nada com esporte. Ai, aquilo me doía tanto. E ele sabia. Tanto é que um dia, onde nós moramos agora, ele sentou na sala e chorou. Falou assim... Fica tranquilo. Falou assim para mim: me desculpa. Vai melhorar. Aí eu falei, pai, você fez o que tinha que fazer, cara. É um bom pai. Foi bom, Ele muito bom. Te deu a base mais importante, que é Deus. Poxa, o Kika, veja bem, peço até desculpa a você. Não, imagina, que isso. Nossos internautas aí, porque, pô, não é fácil não. Eu tô acostumado com câmera, tô acostumado com podcast, eu faço podcast. Ó, Fala Treinador, depois me segue lá, tá? Depois a gente vai passar as redes sociais, a gente vai passar as redes sociais, vai passar tudo. Também faz podcast. Mas aí foi isso, sabe? Ele pediu desculpas e tal. Eu falei, poxa, pai, você foi ótimo. Você me ensinou a ser forte. Me ensinou a ser forte, me ensinou a superar, me ensinou a ser guerreiro. Ele tá vivo ainda? Não, né? Então tá aí, porque acho que o motivo da emoção maior é esse. Vamos lá, então, partir para uma próxima pergunta. Você demonstra aqui pra gente, né, que você tem muita fé. E o que é fé para você? Fé é você acreditar no que você não vê. Você só sente. E isso não é muito fácil, porque quando você vê acontecer, como foi o caso do Joelson, que ele fez o gol, Deus não estava mostrando para mim, não, estava mostrando para ele. E para mim também, porque como é que eu vou dizer para um cara que 6 meses, desculpa eu falar um cara, né, mas um atleta que durante 6 meses só fez 3 gols e num jogo da maior dificuldade possível, contra o melhor adversário, quem estava melhor pontuado na tabela, ele vai lá e faz 3 gols. Então, acho que a fé, para mim, vem através de um exercício. E, de repente, depois ele até vinha aqui. Hoje eu vou fazer quantos? Te perguntava, não? Não, ele era muito humilde. O que Deus fala com você? Não, ele não teve uma confiança, ele não passou a ter... Não, ele ficou mais confortável, ele melhorou muito. Mas aí, eu saí um pouco antes de acabar o campeonato, porque eu tive um desentendimento com a presidente. Enfim, são coisas que aconteceram e que me ensinaram a ter essa resiliência que meu pai me ensinava, quando ele me dava uma catucada e eu ficava calado e eu segurava. Então tudo isso, essa formação aqui, juntando com a parte espiritual, fez uma pessoa guerreira que está assim, vendo que a volta de Jesus está muito próxima, e eu vejo muita gente que não está nem aí, entendeu? Isso me deixa um pouco angustiado, me deixa nervoso. Então eu tenho que produzir alguma coisa para que eles possam verificar. Quando eu gravo aí alguma coisa, eu falo sobre, Jesus está voltando, hein? Você, na tua função, você buscava tentar de algum jeito introduzir Jesus na vida dos seus atletas? Comportamento. Acho que o comportamento, muitas vezes você pode
ter uma fala bonita, mas o teu comportamento não condiz. Muitas vezes eu falhei no meu comportamento, porque todo mundo falha. E até existia muito confronto com relação tem o sábado, eu me ajoelhei várias vezes pedindo perdão a Deus pelo sábado, mas ao mesmo tempo eu sei que às vezes você pode estar guardando o sábado, mas você está cometendo outra falha no outro mandamento. Então é muito singular você chegar e complexo você falar, mas você não guarda o sábado. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ter um certo cuidado e muita habilidade, porque você não sabe o problema que está lá do outro lado. Às vezes ele não guarda o sábado, mas ele não honra o pai e mãe. Não honra pai e mãe, leva a palavra de Deus para as pessoas, trata as pessoas na rua com simplicidade, dá a mão para todo mundo. Tem uma pecado é pecado, mandamento é mandamento. Mandamento é mandamento. Então, obviamente que a Lohana falou muito comigo, que a Lohana é minha filha, que é sua amiga. Ela falou assim, pai, olha o sábado, pai, olha o sábado, pai, olha o sábado. E aí eu falei, tem que parar. Ser chamada assim, né, pela filha E você conhece ela, né? Ela é rigorosa. E eu acho isso o máximo nela. Eu também falo que eu sou bem Caxias. Quem me conhece sabe que eu sou meio Caxias. Eu sou bem Caxias. Eu ouço às vezes muita gente... Mas eu cresci muito. Muito. Estou ainda crescendo, né? Eles ensinam, né? Agora passando um filme na tua vida, na tua cabeça. Qual foi o momento que você sentiu maior necessidade de buscar Deus? Foi alguma coisa que, de repente, desesperador, ou não teve esse momento, é a vida inteira, é todo momento? Ou teve algum momento específico que você lembra aí agora? Eu tenho, assim, alguns momentos que foram muito difíceis. Quando tive no 11 de setembro, que eu estava na Arábia Saudita e estava num clube que o presidente, o príncipe, né, ele era um ditador, né? E eu vivi com um militar que ditava. Então eu tinha... Todo esse processo que aconteceu na minha vida foi me educando a lidar com isso. Mas ele, numa ocasião, até quando teve o 11 de setembro, ele ligou para minha casa. Ele nunca ligou. Ele mandava um intérprete ligar para eu ir no palácio dele. Era 8 horas da manhã, ele ligou. Eu falei, o príncipe está te chamando aqui no palácio. Eu falei, de manhã? E os árabes dormem muito, né? Vão acordar lá para meio-dia, 1 hora, outros não. Enfim, fui lá. Aí estava entrando um avião nas torres, né? Eu estava assim, em choque, sabe? E ele estava rindo. Ele estava feliz da vida, porque aquilo ali era um alívio para ele, ver que os americanos estavam sendo... tomando uma lição de um árabe, que foi o Bin Laden que fez aquilo, que construiu aquela ideia e tal, mostrando que eles também tinham fragilidades, que eles não tinham que se meter no mundo. Enfim, é uma coisa muito, né, complicada, complexa, e eu naqueles momentos que eu passei com ele ali, eu tive também uma ocasião que eu estava no vestiário lendo a Bíblia, ele mandou eu fechar a Bíblia, aquilo me irritou muito. E aí uma outra passagem com ele foi quando ele quis mandar eu fazer uma determinada coisa dentro de um jogo. Isso é uma coisa que eu nunca admiti. A minha personalidade não permite. Eu sofri muito para chegar ao ponto de ter o histórico que eu tenho no futebol. Eu não ia admitir que uma pessoa ficasse me dando ordem dentro do campo. Você pode conversar comigo, o seu dono da empresa. Poxa, o que você acha e tal. Eu acho que a educação, ela faz parte do processo. Você não pode impor nada a ninguém. Eu quero que você seja cristão, que você acredite em Jesus. Eu não quero. Estou te sugerindo para que você possa ter um encaminhamento. Tem aqui, lições bíblicas que eu posso te apresentar. Eu tenho contextos aqui que são realmente que favorecem você aceitar. E aí ele pegou e mandou eu fechar, e aquilo me irritou. Eu olhei para a cara dele assim e falei, tá bom. Fechei a bolsa, mas fiquei dentro da bolsa. Ele ficou irritado comigo. E eu falei, não quero nem saber. O muçulmano vai lá no Brasil e ora, por que eu não vou orar aqui? Mas eu não briguei. Mas ele sentia que eu tinha uma casca grossa, porque num determinado jogo, já no início, era uma final de uma Copa da Ásia, que é como se fosse uma Libertadores. Ele estava do lado com o intérprete e ele falou, Gula Mudera Bihayer. Aí ele falou assim, eu entendi, porque ele não sabia, mas eu já entendia bastante coisa em árabe. Ele falou, ele está mandando o treinador trocar. Aí
Aí o intérprete falava espanhol e falava inglês. Aí ele falou comigo, tá falando para você trocar. E eu sabia que ele tinha dito. Aí eu falei, espera um pouquinho. E em árabe, quando você faz assim, é para esperar um pouquinho. Sabar shوية, espera um pouco. Aí eu fiz assim para ele. Aí ele tá, e o jogo tá lá, uma final, um negócio grande. Pô, não sei quantos continentes assistindo aquele jogo. Aí ele voltou a falar, aí eu peguei e falei assim, ó, fala para ele que a FIFA só autoriza um treinador no banco, não são dois. Eu não estou falando isso aqui por arrogância, mas é porque houve um confronto em que eu precisava da mão de Deus na minha vida ali, porque eu estava sozinho ali. Eu já tinha passado por outros problemas que não tem nada a ver falar aqui. Aí ele continuou falando, eu levantei do banco e fui embora, com o jogo em andamento. Aí as câmeras focalizam, né? Ele sabia que aquilo ali ia ficar feio. Alguma coisa aconteceu para o treinador ir embora no meio de um jogo daquele. É igual uma final de Libertadores, o treinador pega, levanta e vai embora. Tem alguma coisa, está passando mal, vai para o banheiro, sei lá o quê. Aí foi isso, aí ele se aborreceu comigo, depois ele me deixou, quando ele me rescindiu o contrato comigo, não me pagou, eram 6 meses que ele tinha que me pagar, não quis pagar e tal. Aí eu falei para ele, ó, pode ter certeza que eu não vou sair daqui, você pode me deixar aqui 10 anos, eu não vou sair daqui enquanto eu não receber meu dinheiro todo. Aí ele viu que a maioria dos brasileiros, não, tá bom, vou fazer um acordo, porque fica agoniado, porque todo mundo para de falar com você, você fica meio que no deserto, literalmente, entendeu? Então, coisas assim desse tipo, mas aí, como sempre, Deus ali firme comigo, não, mantém firme, aquela força de vontade vinha de Deus, né? Aí eu consegui superar, eu já estava até batizado, né? Eu já tinha um link melhor com Deus, vamos falar assim, né? O Espírito Santo falava comigo. Você falou que aconteceu, né, um marco na Coreia do Sul, né? E na África? Na África também foi interessante. A África tinha assim, algumas coisas assim, muito marcantes. Primeiro que eu estava acostumado a trabalhar em determinadas áreas que tinham um certo glamour, e depois você vai trabalhar num local em que um amigo pediu para ajudar. Eu fui, realmente por bondade, porque eu não sabia nem que ele estava doente, eu fui para representá-lo. E nesse momento eu conheci a equipe treinando logo no início, e tinha um atleta, que eu vou contar isso aqui também, que é uma marca importante na minha carreira. Esse atleta, ele era muito alto, e um tanto quanto descoordenado não, mas assim, ele era um cara meio sem jeito para o negócio. E ele estava sendo excluído. Aí eu, não vou mandar aquele cara embora, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, dá para me dar uma olhadinha nele mais um mês? Mas ele é muito ruim. Eu falei, muito ruim? Eu olhava, falava assim, mas o olhar de Deus é outro. É impressionante. O olhar de Deus, você vai e fala, não é isso, não manda ele embora não. Manda não. Aí eu, tá bom. Eu falei, deixa ele aqui comigo, eu me responsabilizo. Tá bom, então fica com ele aí e vai treinando. Aí tá, chamei o cara, falei assim, seguinte, quer ficar aqui? Quero. Tem algum problema com a diretoria? Não. Ele não gosta de você? Não. Por quê? Não sei. Tem algum problema clínico? Tendão de Aquiles, eu operei. Olhei, falei, não, está ótimo. Aí eu falei, só tem uma maneira, eu vou te segurar 6 meses, você vai treinar, junto e separado. Aquela vontade que eu criei lá atrás com meu pai, entendeu? Me deu a vontade de treinar e treinar os outros. Então eu treinava o cara e me treinava, eu treinava o cara e me treinava. E foi assim. Durante 6 meses foi assim, aí corrigimos algumas coisas nele, falei que ele tinha problema na lente, nos olhos, né? Eu falei, você tem um problema aí que você perde o tempo de bola, vai lá no oftalmologista. Não tenho não, vai lá, Deus falando. Não sou eu, pode ter certeza que não. E aí ele foi lá, puxa mesmo, eu tenho um problema aqui e tal. Aí, bom, depois de 6 meses comecei a colocá-lo aos pouquinhos. No final do ano ele foi convocado para a seleção, com 21 anos. Aí, 2 anos depois eu estava na Coreia do Sul, ele foi contratado pelo Manchester, um time realmente glamouroso, não é o City, não, é o Manchester United. Aí ninguém acreditou, né, como é que aquele cara foi parar lá? Mas aí a mão de Deus, mais uma vez... Você já pensou assim que Deus pode ter te dado esse dom especial para alcançar atletas que... Eu não tenho dúvida. Hoje eu entendo, mas eu não entendi assim não. Eu, na minha santa ignorância, eu achava que eu quero ser campeão, eu quero ganhar dinheiro, eu
quero ficar bem. Mas eu não tinha vaidade, nunca tive aquela vaidade de ser superstar. Aquilo nunca me afetou, mas eu queria vencer. Eu nunca gostei muito do holofote, nunca fui de chegar para aparecer, vou num programa, vou não sei aonde, nunca liguei para isso. Pelo contrário, sempre fui um bem mineiro. Mas quando chegava a hora de eu me apresentar, eu tinha que me apresentar bem. Eu tinha que ter conhecimento de anatomia, de biomecânica e tal, e principalmente o lado espiritual, que era onde era a coisa que mais fazia com que as coisas acontecessem positivamente. Então, o caso dele é um case na minha vida, né, como treinador, e vários outros que aconteceram que realmente têm um significado muito importante. E vem cá, você... Cristão Anônimo. Vamos ver qual é a pergunta de hoje. Alô, pode mandar. Fala, Kika, tudo bem? Nosso programa hoje está muito bom, viu? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Arthur. Arthur, fala aí, na sua carreira já passou por algum momento em que teve vontade de partir para briga física, mas sentiu que foi freado por Deus? Kika, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço e até a próxima. Rapaz, que pergunta é essa? De onde esse rapaz saiu? Bom, a verdade é o Cristão Anônimo. É o Cristão Anônimo. Pois é, olha só. Teve uma ocasião, sim, que aconteceu um fato extremamente desagradável no início da minha carreira. E aí eu fui... Houve uma tentativa de agressão porque eu tirei uma pessoa do jogo, né? Ele fez um gesto obsceno. Tinham praticamente 80 a 90 mil pessoas no estádio. Quando ele viu que ele ia ser substituído, ele começou a fazer o gesto obsceno. Eu fingi que não vi, porque já tinha acontecido uma outra situação antes na Espanha, com essa pessoa. E esse fato foi um fato assim que foi bem pesado, porque eu sabia que quando eu chegasse no vestiário a gente ia ter algum problema. Porque primeiro que a diferença de idade era de 2 anos, um treinador de 37 anos com um cara superstar de 35, 34, muito próximo, mesma geração. E ele não conseguia me ver como um treinador ainda. Respeitava. Não conseguia me ver, só que eu já estava andando e bem, né? Mas eu sempre fui um cara que soube respeitar os meus atletas e tal, mas aquilo ali... Aí ele tentou fazer um negócio lá, me agredir e tal, só que eu respondi à altura. Porque, como eu sempre digo, eu nunca fui de confusão, mas cristão também não pode ser, né? Pô, a gente tem que saber que tem uma hora que você tem que se posicionar. Não é só... Eu penso assim... Tem que pensar bem, né? O que significa dar o outro lado da cara. Isso. Mas, assim, eu me posicionei. E eu fiquei com isso durante um bom tempo, não, muitos anos, aquilo não descia, e isso me incomodava. Foram vários anos, até que um dia eu viajei para esse estado, esse clube que me projetou, e aí eu estava com o meu carro parado assim, bem na porta da diretoria, e aí quando eu olhei, eu dei de cara com o cara. Ele estava de costas para mim, aí eu falei, é agora, né? Era a hora, né, de você fazer, né? Criar uma briga, né? Vamos dizer assim, né? Aí o Espírito Santo falou o quê? Calma. Espera aí um pouquinho. Agora é a hora que eu estou te oferecendo para você poder se reconciliar. Olha, foi difícil, que tu não tem noção. Mas e depois? Não, depois saiu um caminhão de problema da minha cabeça, porque enquanto eu não tivesse... resolvido, era um problema eu tinha que resolver, tinha carregando tinha que na tua resolver vida. Porque não estava bom. E aquilo ali foi até que eu bati no ombro dele. Quando ele me viu, ele mudou de cor. Porque eu falei para ele, eu vou te pegar. Eu estou sendo honesto aqui, porque, veja bem, eu não estou aqui para bancar o santo. Não sou santo, ninguém é santo. A gente comete erros e a gente vai consertando para que Deus possa reconhecer o seu esforço, né? Por isso que eu acho que a mensagem do teu programa é muito interessante, porque não adianta chegar aqui e ficar falando coisas só... eu sou um anjo, que não é nada disso. A gente chega ali na rua, você comete um erro. Pô, falar o que é, qual é a verdade, né? Eu acho que é o mais importante a pessoa ver a transformação que Deus faz na gente, na nossa vida e nas nossas atitudes, né? Não tenha dúvida. Então, esse momento, eu falei, pô, você
quero te pedir desculpa aí, porque... Aí ele olhou pra minha cara assim, como quem diz. Tipo assim, não tô nem aí, mas tudo bem, sabe? Eu Tá bom. fiquei tranquilo, orei, agradeci, oro sempre, de vez em quando eu oro por ele, para que ele fique bem. E teve paz interior depois. Eu fiquei tranquilo. Então a lição que Deus me deu foi: não adianta ficar guardando nada, você tem que resolver de forma pacífica, tranquila, equilibrada, para que você possa realmente fazer juízo àquilo que você representa aqui na terra, que é o Senhor. E às vezes, muitas vezes, a gente acaba fugindo de situações para não ter o conflito. Você teve a oportunidade ali que em primeiro momento você pensou, vou resolver. Foi. Conflitando, e ao mesmo tempo você ouviu o Espírito Santo ali. Não, mas foi assim. E olha, mas teve a paz. O Kika, você não tem noção como é que foi difícil. Foi difícil. Não é fácil. Eu estava programado para brigar com ele. Eu estava programado. Eu fiquei mais de 25 anos. Chegou a perseguir ele? Não. Mas eu fiquei esperando um momento, porque eu sabia que um dia eu ia encontrar com ele. Só que, cara, eu tô errado. O errado sou eu, ele tá na dele, tá certo, deixa ele lá. Mas foi bom que eu aprendi. Isso na aí. dor você aprende. E deixa eu te falar, você, pelo jeito, então, ficou muito tempo fora de casa, né? Longe da família. Como é que você fazia para lidar com a solidão? Acredito que longe da família você se sentia sozinho, né? Em muitos momentos. Foi. Na África eu fiquei sozinho 1 ano. Eu via o Brasil rapidamente e voltei. Tive malária lá, porque foi uma passagem. Teve a passagem boa do Manucho, né? O garoto que foi para o Manchester. Mas teve a passagem da malária que me deixou muito ruim. E ali a solidão, ali tinha um amigo que eu levei para trabalhar comigo, que me ajudou muito. Mas foi assim muito difícil. A Arábia Saudita foi difícil. Então qual era o recurso? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, que você pega e faz uma videoconferência, você né, bate um papo, nada disso. Já na Tailândia, há uns 3 anos atrás, já dava para fazer e tal, elas não foram também. Mas sempre, quase sempre elas foram, quase sempre. Às vezes elas passavam 3 meses, aí dependia da época do estudo, aí a Lohana passou para a faculdade, já ficou mais complicado, entendeu? Então, e não dá para deixar sozinho, Rio de Janeiro é perigoso, etc. e tal. Então, foi muito difícil, mas Deus sempre me deu força para poder superar. Por isso que hoje eu estou sentado aqui na tua frente dizendo para você, eu me sinto uma pessoa super vencedora, porque tenho um entendimento espiritual diferente. Hoje eu entendo o que é importante, como é importante você sentar na igreja, ficar olhando, prestar atenção nos detalhes, ficar quieto. Eu absorvo muito o que acontece dentro da igreja para mim, tanto é que eu tenho uma cadeira cativa lá no último banco lá. Eu fico lá na primeira. É melhor, né? Não, eu falo assim, é porque eu tenho que ter déficit de atenção. Não é possível. Se eu sentar na segunda, qualquer movimento que façam, eu já me perco. Distrai, daqui a pouco né? eu estou viajando. É. Eu estou viajando e o pessoal jovem fica lá em cima. Eu já tentei sentar lá. Todas as vezes que eu sentei lá, não consegui prestar atenção no sermão. Então eu sento lá na frente para não ter nada que me tire o foco. É o melhor lugar. Ali não tem como. Eu me acostumei a sentar lá desde que eu frequento a igreja. Há anos sempre que eu frequento. Ali atrás. Ou era do outro lado, lado oposto, onde tem uma entrada lá, ficava lá sentadinho, quietinho. E eu vou te fazer outra pergunta agora. Todo jogo é tenso. Eu que não sou assim muito de futebol, quando você está torcendo, você está na Copa, que você torce mais, você fica numa tensão tremenda. E você vivia, creio eu, que todo jogo, ou todo pré-jogo, essa tensão. O que você costuma fazer para segurar essa tensão? Tem muita gente que a gente vê infartando, tendo problemas sérios de saúde. A pergunta é boa, porque eu tenho muitos colegas que são conhecidos, vários deles aí vocês conhecem, o público conhece. Um teve que botar um stent, o outro teve AVC, o outro teve não sei o quê, Graças a Deus eu nunca tive nada disso. Mas a tensão é muito grande, porque, primeiro, que quando você está na corda bamba, né? Que diariamente você está na corda bamba, um erro teu, ele pode ser crucial. E o pior não é isso, que o difícil é você entrar, porque são muitos concorrentes. Por exemplo, na Coreia do Sul tinham 48 treinadores na mesa. Ela me disse, a presidente, tinham 48 nomes aqui. Eu escolhi o seu. Eu agradeço a Deus. Mas quando você entra, você tem que se sustentar o máximo que você puder. Então o relacionamento com os atletas tem que ser bom, a comissão técnica tem que ser fidedigna. Muitas vezes não é.
Muitas vezes você tem alguém ali do teu lado que quer tomar teu lugar. Aconteceu isso também. Então você fica, creio ou não, muitas vezes você usa o intérprete, por isso que eu sempre me interessei em aprender o idioma. Você fala para o intérprete assim, ó, diz para a Kika que é para ela segurar na caneta com a mão esquerda. Aí a Kika vai segura com a direita. Aí eu me pergunto, ou ele falou errado, ou ela entendeu errado, ou o cara lá também tá dando uma de rebelde. E aí, como é que eu testo? Tanto é que um dia tinha um atleta aqui no Brasil, num clube grande. Ele estava lá no canto com um auxiliar que ele queria estar no meu lugar, e eu sabia disso. Aí ele foi para o outro lado do campo, a distância de quase 100 metros. E eu aqui observei e falei assim, bom, aquele papo lá é de um atleta que não está jogando com um auxiliar que é seu treinador. Aí quando eles voltaram, aí o auxiliar saiu, eu chamei o atleta e falei assim, olha, só vou te dizer o seguinte, eu percebi tudo. É bom você se cuidar. Olha, professor, eu não falei nada, foi ele. Então aqui ficou claro que você tem que ter habilidade, tem que ter cuidado e saber, e tem muita sensibilidade. Ou seja, você tem que estar com Deus ao teu lado todos os momentos, todos os segundos, convocando os anjos para que você possa estar protegido, porque o inimigo fica criando atrito dentro da tua área de trabalho para que você possa se perder e, consequentemente, você perder a sua cabeça, você perder seu emprego e depois para você retomar um novo emprego é muito difícil. Você depende do empresário, você depende do diretor, depende às vezes de uma série de circunstâncias para você se empregar. E a Lohana pequenininha estava lá, poxa, pai, eu quero estudar, pai, eu quero não sei o quê, entendeu? Você então, tem que estar presente. A responsabilidade também, é muito grande, né? O papo está super top aqui, mas agora a gente vai falar dos patrocinadores com Júnior Lobo. Opa, Kika, que legal, olha só, olha o Mister aí. A entrevista tá muito bacana. Bem, falar dos patrocinadores aqui, que eles já estão me chamando, né? Rafael Branquinho, material de construção, My Melody Soundtrack e a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. E vou mandar aqui um abraço para ele, o nosso amigo Neto Matos, da Rádio Gospel City. Rocão 80. Rocão 80, é o mesmo, é o mesmo. Bom pra caramba. Lá do Ceará. É isso aí. Terra boa, hein, rapaz, Ceará. É. Caramba, eu adoro aquilo lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha para falar. Ah, eu quero que você fale, deixa aqui pro pessoal, tuas redes sociais. Tá. Fala um pouquinho do seu podcast. Aproveita Tá para falar um pouquinho do seu podcast. Obrigado. Bom, gente, é o seguinte, eu tenho um Instagram, Arthur Bernardes _coach em inglês, Arthur com TH. Eu tô ainda, como eu disse aqui, né, o pessoal aqui ficou me gozando aqui. Ah, pô, tô engatinhando, tô indo devagarinho, tô crescendo e tal. E eu preciso da sua colaboração para que você possa assistir, que é 1 minuto e meio, eu faço só o Rios. Tem um canal no YouTube, Arthur Bernardes Treinador, você me acha lá. Tem um podcast, Fala Treinador, que eu gravei aproximadamente 23, 24 episódios, com personagens do futebol brasileiro que são realmente marcantes, como Joel Santana, Renê Simões, Jair Pereira, professor Carlos Alberto Lanceta, muita gente com conteúdo que pode oferecer para você bastante coisas interessantes e histórias que aconteceram no passado, no presente, e alguns já falando do futuro. Então, Oswaldo Oliveira, tem muita gente que marcou muito o podcast e eu acho que vale a pena você dar uma conferida. E obrigado pelo espaço. Agora vamos tirar um versículo aqui da caixinha de promessas. E aí você vai... É o primeirinho aqui. O que caiu para... Vamos ver. Nunca deixem de orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Cara, impressionante que sempre cai o que a gente está falando aqui. Você falou muito de oração, muito de oração. Olha, eu queria falar para você o que eu penso da oração. Oração, eu escuto e vejo e assisto Alejandro Bulhon quase todas as noites. É raro eu não escutar. E primeiro que eu pratico o idioma dele, que ele é peruano, e eu morei no Peru também, trabalhei no Aliança de Lima. Adorei aquele país. E ele é um ser humano extremamente espiritual. E é impressionante como é que Deus usa e capacita aquele senhor para ele poder passar as coisas de Deus para nós. Então, a oração eu aprendi com ele o seguinte: ore conversando com Deus, como nós estamos batendo esse papo aqui. Fique bem à vontade com ele. Confesse, ou peça, ou diga, pô, não estou gostando do meu carro está ruimzinho, dá para você melhorar? Dá para você
me ajudar a conseguir um emprego. Eu hoje estou desempregado, né? Hoje eu estou desempregado. O que eu faço? Eu estou gravando, fazendo mais ou menos o que você faz, redes sociais. Estou tentando me tornar uma pessoa conhecida dentro da área digital. E dentro dessas gravações que eu faço, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes eu oro antes pedindo a Deus para me dar lucidez, para que eu possa ser um veículo na informação, de que possa ajudar as pessoas a olhar para cá e falar assim, poxa, esse cara é um bom exemplo. Né? Embora seja falho, mas a oração me faz com que eu continue aperfeiçoando. Ela abre um lobo, né? Tem já um estudo comprovado que toda vez que você ora, o teu lobo frontal, ele abre de uma forma que você começa a ter uma visão muito maior do que tudo que está acontecendo. Arthur, temos que finalizar esse Pod God, que foi maravilhoso. Que bom. E para terminar, aí olhando para lá, a gente queria que você mandasse um apelo. Faz o teu apelo aí. Olha, eu queria fazer um apelo para os jovens, porque eu lido muito com jovem, muito. E muitas vezes os jovens olham para os seus pais de uma forma assim, jocosa, vamos dizer assim. Ele acha que o pai é coroa, não sabe nada. E saiba do seguinte, que quando Deus fala de honrar pai e mãe, isso aqui é muito sério. E você tem que acreditar no seguinte, que todos esses anos de vida que nós temos, vou falar de mim, né, que eu tenho, você ainda vai ter que percorrer e nem se sabe se você vai chegar aqui ou não. Nesses anos houveram muitos erros e muitos acertos, e eu continuo errando e continuo acertando. Então a oração e a relação com Deus, ela é muito importante, porque vai aparecer pessoas na tua vida que vão dizer assim, pô, vamos ali fazer um negócio, vamos passar a noite, pô, fuma um cigarrinho, toma só um uísque, uma cachaçinha, não sei o quê, fuma uma droguinha, esse cigarro eletrônico, tudo isso é muito legal, né? Mas quem é que está fazendo isso? É o inimigo, ele que está direcionando você para uma área que ela é prazerosa momentaneamente, mas quando houver a catástrofe, quando você se afundar de vez, só tem um ser que pode enviar uma mensagem para te ajudar. Primeiro é lá em cima, e teus pais. Então confie nele, confie no Senhor, porque ele vai te ajudar em tudo que você precisar. Adorei a mensagem. Super obrigada, Arthur. Gente, foi muito emocionante, né? Muito. Galera aqui, aguardo vocês no próximo episódio. Se inscrevam, acionem o sininho e até lá.